Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Álvaro Justin, também conhecido aí nas redes como Turicas, e eu vou palestrar hoje com esse tema aí sobre ombros de gigantes. Vou falar de software livre, vou falar de um monte de coisa que envolve o ecossistema de software livre, as pessoas e como que a gente pode melhorar tudo isso. Bom, para quem não me conhece aí, fiquem à vontade para procurar nas redes, Twitter, GitHub, YouTube, enfim, tudo aí é Turicas, está aqui o meu e-mail, turicas@brasil.io, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu atualmente tenho uma empresa chamada Pythonic Café, em que eu desenvolvo projetos de dados para outras empresas, e essa empresa também mantém o Brasil.io, que é um portal de dados abertos acessíveis. Eu já trabalho com dados abertos há bastante tempo, e quem quiser saber mais, só depois entrar em brasil.io e pythonic.café. Bom, eu já estou envolvido com software livre e com Python, que é a linguagem de programação que eu utilizo no dia a dia, desde 2004, 2005. E é uma honra estar aqui falando na Latinoware. Já fui em vários eventos presenciais da Latinoware, primeira vez aqui remotamente. Espero que no próximo ano a gente já consiga retomar e se encontrar de novo, com, enfim, vacina aí, todo mundo estando vacinado. Vamos ver se a gente consegue. Bom, eu queria começar com essa primeira frase que eu comentei, sobre o ombro de gigantes. Ela é muito conhecida por conta do Isaac Newton, que ele fala que se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Mas, na verdade, essa frase não é dele. Existe, inclusive, uma ilustração de um manuscrito medieval, e que, na minha visão, dá uma percepção diferente dessa frase. Então, quando o Isaac Newton fala lá, voltando aqui o slide, que se eu vi mais longe foi sobre o ombro de gigantes, eu acho que ele está tentando ser humilde, de falar que, olha, o meu trabalho, apesar de ser incrível, eu só consegui fazer porque outras pessoas fizeram antes. Então, acho que tem um pouco de humildade nesse sentido. Mas na ilustração original, se a gente vê, a ilustração mostra um gigante, que é cego. E tem um servo, que é o servo desse gigante nos ombros, e o servo é que faz o papel dos olhos desse gigante. Então, na verdade, a gente tem uma relação que é muito mais do que somente eu me baseei no trabalho dos outros e fiz algo. Na verdade, a gente tem uma relação aqui de interdependência. Da mesma forma que o gigante precisa do servo dele para ser os olhos dele, o servo acaba sendo carregado pelo gigante, precisa que o gigante o carregue, certo? E isso acho que tem tudo a ver com o software livre, de certa forma, isso tudo tem muito a ver com colaboração, iniciativa, poder distribuído. Aqui tem uma foto de uma entrevista que eu fiz com o Guido Van Rossum, e logo vocês já vão entender onde que essas coisas se encaixam com o software livre. Tá? Mas só para citar um trecho aqui, ele comenta que ele sempre deu poder às pessoas a fazerem as coisas dentro da comunidade Python. E ele acha que, inclusive, a comunidade Python hoje é super diversa, super colaborativa por conta disso, por conta justamente as pessoas que querem fazer algo terem poder para isso. Então, é uma dinâmica muito mais colaborativa e menos hierárquica. Bom, fazendo o link com o software livre. Aqui eu coloquei um print de um PDF. Eu trabalho com dados abertos e esse comando ali, rows convert, é um programa que eu criei, que tem uma interface de linha de comando, em que você consegue converter formatos de dados. Então, por exemplo, ali dentro tem um monte de algoritmo que extrai os dados de um PDF, identifica ali onde tem a tabela e converte isso para uma planilha. Então, aqui eu coloquei um exemplo dos dados de condições de vulnerabilidade das águas da costa da Bahia. Esses boletins são publicados pelo INEMA toda semana, só que eles estão em PDF. Então, assim, mesmo que você crie um programa para baixar todos os boletins, você ainda vai ter todos em PDF. Fica difícil fazer qualquer tipo de análise. E com a Rows, com esse programa que eu criei, é possível você tranquilamente fazer a conversão. Eu não vou mostrar aqui exemplo de código, mas se no terminal eu digitasse Rows Convert, a URL desse boletim, e o nome de um arquivo .csv ou .xls, qualquer coisa, a Rows baixaria esse PDF, faria a identificação da tabela e converteria. Então, mas o que isso daí tem a ver com sobre os ombros de gigantes? A Rows ela só consegue fazer isso porque, bom, ela é escrita em Python, então alguém teve que ter criado o Python para eu poder escrever esse código em Python, certo? Várias pessoas colaboraram com Python ao longo de muitos anos. A Rows, além de depender do Python em si,
ela depende de várias outras bibliotecas para, por exemplo, acessar o PDF. Eu não tenho ideia, fui eu que desenvolvi a Rose, e eu não tenho ideia de como faz para ler os bytes de um PDF. Eu usei uma biblioteca em que a pessoa que desenvolveu essa biblioteca sabe fazer isso, certo? E daí eu consigo abstrair, eu não preciso entrar nesse detalhe, eu uso a biblioteca para extrair os dados do PDF e depois rodo um algoritmo, que aí sim eu que criei, para identificar pelo posicionamento dos objetos onde é que tem uma tabela, e extrair e converter isso para CSV. Eu também não criei a biblioteca que gera o arquivo CSV. Essa biblioteca já existia, uma outra pessoa que criou, várias pessoas colaboraram. Então, nesse sentido, eu estou aqui navegando sobre um ombro de gigantes, né? Porque eu criei um programa que é super útil, inclusive para mim, para o meu dia a dia do trabalho com dados, mas só foi possível que eu criasse esse programa porque muitas outras pessoas criaram diversos outros programas, bibliotecas, e isso tornou mais fácil a criação desse outro programa. Lembrando que todo esse pipeline aí, né, de programas que eu estou citando é tudo software livre, tudo feito de maneira colaborativa. Bom, o Brasil.io é um outro exemplo disso. O Brasil.io é um portal de dados abertos em que a gente cria vários programas diferentes para coletar os dados direto das fontes do governo, extrair esses dados, né? Muitas vezes os dados estão em PDF, ou mesmo quando estão num formato mais acessível, tipo CSV, tem alguma sujeirinha ali, tem alguma coisa que você precisa fazer, por exemplo, consolidar os dados, juntar num lugar só, às vezes renomear o nome de algumas colunas, né, da planilha, porque são nomes que não são tão intuitivos de entender. Então a gente faz todo esse trabalho de maneira colaborativa e disponibiliza tudo para download, para acesso via API, para acesso pela interface, tudo lá pelo site. E isso, obviamente, também é feito em cima de um monte de software livre, né? O próprio Brasil.io, o código dele é software livre, mas a gente usa muito software livre também. Aqui, no caso, o back-end dele é feito em Python, e a gente usa um framework de desenvolvimento web chamado Django, que sem o Django a gente teria tido muito trabalho para criar toda essa plataforma, né? Então, o que eu estou mostrando aqui é que tudo hoje, em termos de desenvolvimento, acaba dependendo de muitas outras pessoas, né? Muitas vezes a gente não tem noção disso, mas para eu estar rodando, por exemplo, o Debian aqui na minha máquina, compartilhando isso aqui com vocês através de um navegador, tem que ter tido aí um monte de gente para ter desenvolvido esses softwares, para manter esses softwares, para corrigir falhas, né? E isso custa tempo e dinheiro, obviamente, né? Mas para ficar um pouco mais claro, eu fiz aqui um programa, eu adoro programar, né? Então, enfim, muitas coisas eu resolvo programando. Eu fiz um programa para a gente ter uma pontinha assim, né, do que é essa rede colaborativa. Vou mostrar para vocês aqui. Esse programa, na verdade, ele é no formato de um site, tá? E eu tenho aqui essas bolinhas. Cada bolinha é um projeto de software livre. Se eu der o zoom aqui, ó, vocês vão ver que aqui no meio tem o Brasil.io, tá? O Brasil.io, ele depende, como eu falei, do Django e de um monte de outras bibliotecas, tá? Por exemplo, do GUnicorn, que é o servidor HTTP, né, que coloca lá o Django para rodar, e por aí vai. Então, aqui estão todas as bibliotecas das quais o Brasil.io depende. E eu coloquei aqui também junto a Rose, que é essa biblioteca que eu criei, né? Ela, obviamente, depende, né, de várias outras bibliotecas, inclusive tem aqui, ó, 2 bibliotecas para acessar PDF, certo? Então, olha só o nível disso daqui. Essas bibliotecas provavelmente dependem também de outras bibliotecas. Eu não coloquei esse outro nível aqui, só coloquei o primeiro nível de dependência. E a gente já tem vários projetos, né? Mas vamos tentar analisar isso a nível das pessoas. Eu não quero saber de projetos, né, de entidades, eu quero saber de pessoas mesmo que de alguma forma estão se relacionando através desses códigos para a gente entender essa nossa interdependência. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no Brasil.io e vocês vão ver surgirem bolinhas com fotos das pessoas que já contribuíram com o código do Brasil.io. Então, tá lá. Temos essas pessoas aí. Eu aqui, inclusive, ó, tem até uma setinha aqui um pouco mais grossa do que as outras, porque eu já fiz mais contribuições, tá? Mas vamos ver aqui também da Rose. Vou dar 2 cliques aqui. Opa! Tem já uma galera. Então, ó, tem várias pessoas que contribuíram com a Rose e que não contribuíram com o Brasil.io, mas no meio aqui dá para ver algumas pessoas que já contribuíram com as duas, né? Então, por exemplo, tem eu mesmo aqui, né? Tem o Bernardo aqui, enfim, tem uma outra pessoa, deixa eu ver, tem aqui o Augusto e por aí vai, beleza? Então, com isso a gente consegue ir vendo que isso daqui já é muito maior, né? Olha só ligado a Rose já tem essa galera toda aqui embaixo. Então, uma bolinha dessa, na verdade, quer dizer muitas pessoas. E se a gente for expandindo aqui, a gente consegue ver
que tem vários desses projetos que são mantidos, inclusive por pessoas em comum. Por exemplo, deixa eu puxar para cá, para ficar um pouco mais fácil de ver, porque daí começa a embolar tudo. Eu vou pegar aqui essa biblioteca aqui, por exemplo. Essa biblioteca, eu já contribuí com ela. É uma biblioteca para ler, né, é um tipo específico de arquivo. Então, estou eu aqui no meio, né, já tendo contribuído para essa biblioteca, para a Rose ali embaixo e para o Brasil.io também. Tá? Lembrando que aqui eu só tenho um repositório de código do back-end do Brasil.io. Então, eu não tenho, por exemplo, aqui ainda, isso ainda não coloquei, preciso colocar, os repositórios de código dos scripts que coletam dados do Brasil.io. Né? Então, aqui é só a parte da plataforma lá que divulga, né, disponibiliza esses dados. Então, se eu for clicando aqui, eu consigo ir vendo que tem muita gente envolvida. Né? De certa forma, apesar de não conhecer todas essas pessoas aqui, elas contribuíram para que eu pudesse criar essa biblioteca, para que eu pudesse criar esse projeto, né, e manter esse projeto. Então, a gente tem uma noção aqui muito maior, né? Vou expandindo aqui, olha quantas tem. Tem algumas aqui que eu não vou nem expandir de tanta gente que tem, senão vai ficar assim, até lento aqui para visualizar tudo, tá? Mas olha só como é que vai crescendo e a gente vai vendo que o número de bolinhas amarelas aqui vai ficando muito maior, né, do que as bolinhas azuis. Se eu for, enfim, abrindo mais aqui, aí a gente consegue ver que tem algumas pessoas que já colaboraram com várias dessas bibliotecas. E o meu ponto aqui é justamente esse. A gente não tem noção de quão interdependente a gente é de outras pessoas que muitas vezes disponibilizam o seu tempo livre para colaborar com algo que a gente acaba utilizando, mesmo que indiretamente. Eu acho que é muito importante essa visão. Voltando aqui para os slides, aqui eu expandi toda a rede somente da Rose. Então, só para vocês terem ideia, a Rose é esse pontinho aqui no meio, que tem aqui em volta algumas pessoas, né, amarelinhas aqui, e essas outras constelações aqui, né, são as pessoas em volta dos outros projetos das quais a Rose depende. Lembrando que eu só expandi o primeiro nível de projetos. Se essas bibliotecas dependem de outras, essas outras ainda não estão aqui e precisariam também entrar para a gente ter essa rede completa. Só para vocês terem ideia, o Brasil.io é esse conglomerado azul aqui, ó. Não expandi os colaboradores do Brasil.io, somente os da Rose e das dependências da Rose. Eu estou por aqui em algum ponto aqui, eu acho que eu sou esse pontinho aqui no meio, porque eu colaborei com 3 projetos ali. Tá? Para quem quiser acessar esse programa que eu fiz, que gera essa rede, é só acessar esse link aqui. Tá? Esse programa, ele basicamente faz o clone de um repositório Git ou de um repositório Mercurial, pega todo o histórico de commits, vê, né, quais foram as pessoas que commitaram ali e gera essa visualização. Ainda tem muita coisa para melhorar, eu fiz isso até relativamente rápido, mas é uma forma bem legal de ver, né, as pessoas que estão envolvidas no processo. Bom, mas isso vai além da tecnologia, né? Além do software livre, a gente depende de muitas outras pessoas, e não só de maneira colaborativa, né? Então, por exemplo, foi criada a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que eu utilizo no dia a dia para trabalhar com dados abertos, para pedir que órgãos do governo, por exemplo, liberem dados, né, que não estão disponíveis, mas que deveriam estar por uma questão de transparência. Essa lei foi criada lá atrás, eu não participei da criação dessa lei, mas tiveram vários jornalistas, né, vários servidores públicos aí que trabalharam para construir essa lei e, de certa forma, sou beneficiado por ela hoje, no meu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais macro do mundo em termos de dependência, né, de interdependência. Um outro exemplo é o próprio movimento de dados abertos. Né? Eu estou conseguindo fazer tudo isso hoje porque, né, muitas pessoas, há um tempo atrás, começaram esse movimento e eu faço parte desse movimento hoje, e isso vale para o software livre também, né, e para diversos outros movimentos. Eu coloquei aqui também um exemplo da comunidade de jornalismo de dados. Eu trabalho bastante em conjunto com jornalistas e a dinâmica é exatamente a mesma. Né? E isso vai, enfim, para muitas coisas. Né? Aqui eu coloquei nesse slide só para a gente, uma listinha, só para a gente ter ideia que isso vai muito além da tecnologia. Então, não é só software livre, não é só tecnologia, né, dados abertos, tudo, é muito mais do que isso. Né? A gente depende, né, nós, seres humanos, dependemos dos outros, mesmo que a gente tenha essa ideia de que somos independentes, porque, sei lá, você ganha o próprio dinheiro e você compra suas próprias coisas, a gente depende sim de outras pessoas. Então, se você for parar para pensar, a internet, né, eu só estou conseguindo transmitir isso aqui porque tem muita gente mantendo as redes de conexão aí, né, a internet no mundo inteiro.
né? Então, provavelmente, os bits que estão saindo aqui da minha câmera, né, estão passando aqui, né, pelo ar, pelo Wi-Fi, né, chegando na operadora, indo, né, lá para algum provedor, até chegar na sua casa. Isso, com certeza, né, depende de um monte de gente nesse caminho, manter isso tudo funcionando, né? E não importa aqui se essas empresas ganham dinheiro com isso ou não. A questão não é essa. A questão é que se elas não fizessem esse trabalho, você provavelmente não estaria vendo essa palestra agora. Então, a gente, sim, depende dessas pessoas também, mesmo que a gente não tenha ideia de quem sejam elas, né? Um outro exemplo é a Rede Elétrica Nacional. Você já tem noção de que nem sempre um reservatório, por exemplo, está cheio o suficiente e às vezes a usina não consegue gerar energia o suficiente para atender a demanda que ela tem na região dela? Então, isso acontece, inclusive, com a própria Itaipu, né? Eu moro em Curitiba, né, no Paraná, e o Paraná tá numa estiagem grande, né, já há alguns meses, e imagina como seria o Paraná sem energia elétrica, né? Assim como aconteceu, por exemplo, no Amapá, né, que ficaram sem energia por muitos dias, né? Seria o caos. E para isso não ser tão caótico assim, a nossa rede elétrica nacional, ela é interconectada. Então as usinas basicamente funcionam meio que uma ajudando a outra. Se uma não tem água suficiente ali, né, para poder gerar energia suficiente para atender a demanda local, ela consegue, entre aspas, pedir emprestado de outra usina para que a demanda local seja suprimida e depois ela devolve, né, esse empréstimo aí para aquela usina. Então, imagina a complexidade disso. A gente está falando de usinas que estão a uma distância de milhares de quilômetros umas das outras, né? Então tem uma complexidade incrível aí, e isso tudo está funcionando, né? A energia está ligada aqui, está tudo funcionando, a gente tem isso, né, já como algo dado, mas a gente não pensa que para isso estar dado, tem um monte de gente trabalhando e muita coisa precisou ser feita, né, para que isso acontecesse. Um outro exemplo, a agricultura, né? Todo dia a gente come, a gente tem que comer, né? Mesmo que você não queira utilizar a internet, não queira utilizar a energia elétrica, pelo menos você precisa comer para ficar vivo, né? E se você não planta a sua própria comida, tem que ter alguém plantando essa comida, né? Eu, por exemplo, gosto muito de tomar café e não sei se vocês têm noção, mas para você começar a colher o fruto do café, para depois fazer todo o processo de descascar, lavar, limpar, torrar, moer, para ir chegar, né, no seu café, antes de você fazer isso, você precisa ter plantado a planta 3 anos antes, né, para que ela comece a dar frutos. Depois ela dá frutos anualmente, mas você precisa de um processo anterior muito grande, né? Então, eu posso explicar, né, toda essa interdependência com um simples cafezinho, né? A gente é muito dependente de muita gente e que não está trabalhando necessariamente agora para que esse cafezinho possa ser possível, mas teve que trabalhar já anos atrás para que esse café pudesse chegar até aqui. Se a gente for pensar, né, de maneira mais sistêmica ainda, o planeta Terra é interdependente, né? Eu não sei se vocês têm noção, mas por conta das correntes de ar, existem inclusive estudos com vídeo da NASA, vocês podem procurar depois. A areia do deserto do Saara atua como fertilizante da Amazônia. Já imaginou isso? Que louco! Então a Amazônia, de certa forma, é beneficiada pelo fato do deserto do Saara existir, porque por, enfim, fenômenos terrestres, existe uma corrente de ar que traz essa areia para o Brasil, cai ali na Amazônia, e por isso, não só por isso, obviamente, mas também por isso, a Amazônia é o que é hoje. Infelizmente, sendo devastada aí, né? Mas, enfim, vocês entendem a complexidade disso? Então, a gente está lidando aqui com coisas muito complexas. E para que isso tudo funcione, é importante que todo mundo colabore, né, todo mundo entenda a sua parte ali nesse todo e esteja disposto a colaborar. Aqui eu coloquei um exemplo, né, quando eu falei da internet ali, só para vocês terem noção. Muitas vezes, quando os dados saem daqui, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, eles passam por cabos submarinos, né? E esses cabos precisam existir, são projetos, assim, multibilionários, tá? Para você fazer o lançamento. Imagina, lançar um cabo no oceano, um cabo que tem milhares de quilômetros. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para uma empresa, para uma pessoa. É uma tarefa realmente bem complexa e a gente precisa, né, disso daí tudo para ter a internet funcionando. Bom, para já ir finalizando aqui, eu queria problematizar um pouquinho, só para a gente entender, né, que apesar da gente ser interdependente, e isso eu acho que é muito legal ter esse entendimento, né, esses gigantes, né, sobre os quais a gente está nos ombros, são seres humanos, e seres humanos, né, podem errar, seres humanos têm, enfim, problemas aí, e alguns, inclusive, podem atrapalhar o processo.
Eu vou passar um pouco rápido aqui, por isso, mas é só para deixar aí a pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Então, a interdependência pode ser um problema, né? E o que a gente precisa aqui, falando, né, de interdependência, é do mutualismo. Então, se você talvez não lembre lá na biologia, existem 3 tipos de simbiose, né? O mutualismo, em que é o ganha-ganha. Os dois ali, enfim, as pessoas, os organismos envolvidos, ambos ganharão por conta daquela simbiose. Tem o comensalismo, que um ganha, o outro não perde nada, né? Que, ok. E tem o parasitismo, em que um ganha, o outro perde. A gente não quer, né, de preferência, o parasitismo e também não o comensalismo, a gente quer o mutualismo. Então, a gente quer que qualquer pessoa que, de alguma forma, faça parte da nossa comunidade de software livre, ou de qualquer outra coisa, da comunidade, do condomínio onde eu moro, enfim, do bairro, do município, né, do clube que eu frequento, enfim, a gente quer justamente o ganha-ganha. Por quê? Se a gente consegue fazer com que todas as pessoas envolvidas consigam ganhar, a gente cresce junto, a gente cresce o nosso ecossistema junto, e o software livre aí está cheio de histórias, né, de casos de sucesso com relação a isso, de empresas, às vezes, muitas vezes concorrentes, colaborando para um bem comum. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas quem quiser saber mais sobre esse caso, pode entrar lá no blog do Brasil.io, que é blog.brasil.io, em que eu conto, né, o uso abusivo das APIs. A gente também não pode ser inocente de achar que todo mundo vai querer estar nesse meio pelo mutualismo, né? Vão ter pessoas que vão atrapalhar, sim, e a gente precisa se defender dessas pessoas para que elas não estraguem o nosso rolê, beleza? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de falhas em softwares que são críticos, ou, enfim, são críticos porque não necessariamente porque talvez mereciam ser críticos, mas de certa forma impactaram bastante o mundo do software, né? Então, no mundo JavaScript, por exemplo, teve uma biblioteca que quando foi deletada lá do repositório, chamada Leftpad, que quebrou um monte de outras bibliotecas, tá? Eu coloquei link aqui para a matéria, depois eu vou compartilhar esses slides lá no meu SlideShare, vocês podem dar uma olhada melhor. Bom, com grandes problemas, né, com grandes poderes, a gente tem grandes responsabilidades, né? Então, no Debian, por exemplo, funciona um pouquinho diferente essa questão dos pacotes, e no Debian seria, eu diria, impossível acontecer algo que aconteceu com o Leftpad, né? Por quê? Porque o Debian já tem sistemas de qualidade e proteção que talvez o repositório lá de bibliotecas do JavaScript não tenha, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga aprender também entre as nossas próprias comunidades, porque, com certeza, elas vão passar por problemas super parecidos, problemas, enfim, que são iguais, já estão, inclusive, documentados. Um outro exemplo aqui foi o Heartbleed. E esse aqui, eu destaco que é um ponto muito, muito importante. O Heartbleed foi uma falha de segurança descoberta no OpenSSL em 2014, tá? E quando ele foi descoberto, basicamente, assim, tudo hoje usa o OpenSSL de alguma forma, praticamente. Para a gente ter criptografia, enfim, tudo hoje, você vê o HTTPS lá, tem o OpenSSL por trás de alguma maneira, tá? E grandes empresas de tecnologia que têm muita grana, muito lucro, usam, de certa forma, isso daí, muitas vezes sem até saber, né? Porque, enfim, não usam diretamente a biblioteca, mas precisam dela existindo e sendo mantida e sem falha de segurança para que os sistemas funcionem. Em 2014, quando essa falha foi descoberta, o OpenSSL era mantido por um número muito pequeno, né, de voluntários, e apenas um deles trabalhava full-time. Esse projeto recebia anualmente $2.000 de doações somente. Então, assim, a gente tem um software super crítico, importantíssimo para a nossa infraestrutura da internet, e como as empresas, né, as pessoas já têm ele como dado, né, de que alguém já mantém ele, não se preocupa em colaborar com ele, apesar de depender totalmente dele, né? Ninguém colabora, inclusive financeiramente, com o projeto, né? Depois disso daqui, foi criada uma fundação para poder abraçar, né, o projeto e manter o projeto, e aí várias empresas começaram a doar. A minha questão aqui é o seguinte: a gente vai esperar dar algum outro problema, tipo do Heartbleed, em outras questões? Eu acho que a gente precisa ter um trabalho ativo de agir colaborando, seja com código, seja com dinheiro, seja, enfim, escrevendo documentação. Tem várias formas de colaborar, divulgando o trabalho, né? Eu acho que a gente precisa ativamente participar das comunidades das quais a gente depende. Essa talvez seja a mensagem principal, que eu coloquei vários outros slides aqui, mas eu já vou passando rapidinho para ir finalizando, porque o meu tempo está acabando, mas a mensagem que eu tenho para passar para vocês é essa, né? Coloquei uma tirinha aqui do XKCD depois, se vocês quiserem olhar, mas resume bem o que aconteceu com o Heartbleed, né? E só para já ir terminando aqui,
eu queria deixar bem claro que nós que desenvolvemos tecnologia, que usamos tecnologia, que colocamos a tecnologia a serviço de outras pessoas, nós somos responsáveis também pelos problemas que a tecnologia causa às pessoas. Aqui eu coloquei um exemplinho bobo, né, que eu quase fiquei sem conseguir viajar quando eu comprei uma passagem online e aí, por conta do meu nome ter acento na primeira letra, eu não consegui emitir o bilhete da passagem. Assim, é algo ridículo, tudo bem, putz, foi lá, pouco dinheiro, mesmo que eu perdesse a passagem não seria muito problema, mas assim, a questão não é essa. A questão é que alguém, de maneira talvez irresponsável, criou um software com essa falha e isso me prejudicou como cidadão, né? Mesmo eu não tendo criado esse software, ajudado nesse software, certo? Então, nós que estamos no mundo da tecnologia precisamos sim nos responsabilizar pelos efeitos da tecnologia, e isso envolve, inclusive, a questão de monopólios e de diversas outras coisas, que não vai dar tempo de discutir aqui, porque são muitos problemas, tá? Eu, inclusive, comentei sobre essa questão num keynote que eu dei na Python Nordeste, chamado A Era da Pós-Verdade. Se vocês procurarem por keynote Python Nordeste 2019, no YouTube, vocês encontram essa minha palestra sobre isso, e como a tecnologia, de certa forma, tem ajudado a divulgação de fake news e tudo mais. Bom, eu vou pular aqui, tem várias questões, né, que a gente poderia citar aqui, mas eu coloquei mais isso como referência para depois vocês poderem ler as matérias. Cada textinho desse azulzinho aqui é um link, tá? Então tem link para tudo, deixei tudo bem linkado, né? Um problema que a gente tem hoje, de certa forma, é a plataformização de tudo, né, que inclusive acaba fazendo com que a gente tenha mais software proprietário rodando, né, na forma de software como serviço. Isso é uma coisa para a gente discutir, né, sobre o software livre. E, bom, já recebi a mensagem aqui de que a gente precisa encerrar, já estou finalizando aqui. Bom, a gente não pode depender só do mercado, ou só do governo, ou só de organizações sociais para resolver isso tudo. A gente tem que resolver, né, como comunidade. E eu coloquei aqui um exemplo da Covid, mas eu não vou conseguir falar disso agora. Se vocês procurarem depois, vocês conseguem saber o meu trabalho de dados com a Covid aí, lá dentro do Brasil. Eu vou pular aqui. Mas, enfim, quem quiser aprender mais sobre tudo isso que eu falei aqui, em termos de dados abertos, tem links aqui. LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem tudo a ver com a questão da privacidade, né? E eu acho que tem muito a ver com software livre também, né? Com as preocupações que a gente tem, né? Viés dos algoritmos também, tem uma questão relevante aí de responsabilidade da tecnologia, né? Sobre esses vieses que são criados pelos algoritmos. E eu coloquei alguns links aqui também de algumas coisas que eu considero relevantes. Um é de um filme chamado The Big Short, que mostra muito como aconteceu um problema por conta do mercado financeiro, né? E aí, o meu ponto aqui é que não dá para a gente depender do mercado, né? Em alguns casos não dá para depender do governo, por exemplo, veja aí a situação da pandemia, da Amazônia, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar em conjunto. Fica também a dica para um podcast chamado Tecnocracia, que é incrível, fala desses problemas, dessas questões de tecnologia que a tecnologia gera na sociedade. De um projeto chamado Redecentralize, que fala sobre a redescentralização da web, da internet, né, da forma como elas foram pensadas para existir. E tem lá o meu canal no YouTube também, que é o Pythonic Café. Bom, eu já falei como ajudar, né, tem, enfim, várias formas de colaborar aí. Depois fica para referência aqui para quem quiser saber mais, mas é isso. Eu não sei se a gente tem tempo para dúvidas. Então aqui de novo os meus contatos. Obrigado, pessoal.